Olá pessoal, como estão todos? Espero que todos estejam bem. Hoje irei trazer mais uma receitinha muito simples e fácil de fazer. É uma receita de pão de queijo, tá? Pão de queijo tradicional mesmo, utilizando-se polvilho. Existem dois métodos para a gente estar fazendo essa receita, tá gente? O método mais simples seria utilizando aqui, olha, uma mistura para preparo de pão de queijo. Seria o método mais simples. Por quê? Porque não precisaria fazer o escaldo, que é o que a gente irá fazer aqui, ó, com a água e um pouco de margarina. Só que, nesse caso aqui, a gente vai estar fazendo o método tradicional mesmo, ou seja, utilizando aí o escaldo. Não quer dizer que é mais difícil não, tá gente? É simples também. A diferença ali da pré-mistura realmente é o fato de não precisar fazer o escaldo e ela já vir, podemos dizer assim, temperada, né? Mas vamos lá. Quais os ingredientes que eu vou utilizar? Eu estou utilizando 500 gramas de polvilho azedo, que eu pesei aqui no copo medidor, tá? 500 gramas. Estou utilizando, no caso aqui, ó, como referência, uma colher de chá dessa de sal, tá? Só que eu já coloquei o sal ali, eu só deixei esse aqui como referência mesmo para vocês verem. Estou utilizando 2 colheres de margarina, como essa também, colher de sopa aqui, ó, mais ou menos desse tamanho aqui, essa quantidade, né, de margarina que foi colocada aqui no caneco, então 2 colheres. Utilizei 100 ml de água, tá, que foi pesado aqui neste copo medidor, na parte de líquido aqui, olha, 100 ml de água. Estou utilizando 250 gramas de queijo, tá? Se quiserem usar um pouquinho menos, pode, tá, gente? Porque realmente, de fato, o custo do queijo está um pouquinho alto. Vou utilizar os tabuleiros para a gente assar, né, os nossos pão de queijo, tá bom? Vou utilizar também óleo, porque a gente vai precisar passar óleo nas nossas mãos. E aconselho vocês a passarem um pouquinho de óleo no tabuleiro também, tá? Mas é pouquinho, não é nada de deixar escorrer não. É só para facilitar na hora da gente, depois deles estiverem assados, eles não ficarem muito agarrados aqui na forma. Eu aconselho vocês a passarem um pouquinho de óleo, tá? Isso vai facilitar depois para a gente estar tirando eles. Então o primeiro processo aqui é muito simples. A gente vai levar ao fogo a nossa manteiga com a nossa água, vai deixar ferver. Quando pegar fervura, né, ou seja, quando a nossa margarina estiver totalmente derretida aqui e ele ferver, a gente vai despejar sobre a nossa mistura de polvilho, tá bom? Então é um processo bem simples, essa é a primeira parte. Aí eu vou por partes para a gente não se confundir, então vamos fazer a nossa primeira parte, aí depois eu explico a hora que vai entrar os ovos, a hora que vai entrar o queijo e a hora que vai entrar o leite, para a gente não se confundir. Então vamos fazer o escaldo lá. Bom pessoal, aqui estamos aí na primeira parte, fazendo o nosso escaldo, olha, derretendo aqui a nossa margarina junto com a água aqui no fogo. Então essa é a nossa primeira parte, para a gente escaldar o nosso polvilho. Toda vez que a gente estiver trabalhando com polvilho dessa forma, a gente, para fazer biscoito, para fazer pão de queijo, é necessário fazer o escaldo, tá? Aí tem diversos tipos de escaldo. Tem o escaldo que é feito com margarina e água, como é esse caso do pão de queijo. Tem com leite, com óleo e assim vai, tá? Mas sempre é necessário fazermos o escaldo. Aí, já tá começando a pegar fervura. A margarina já tá, tem que perceber, toda derretida, né? No meio aqui. E agora a gente vai jogar essa mistura na bacia, tá? Vocês podem ver que já ferveu. Vou desligar aqui. E ó, sem deixar esfriar, ó, vou jogar aqui e vou misturar. Como eu tenho que segurar a bacia aqui e misturar ao mesmo tempo, acaba dificultando um pouquinho. Vamos lá, ó. Pra vocês
perceberem como é que a massa já ficou. E isso sem a gente acrescentar ainda os ovos, tá? Só com esse caldo mesmo. Então, escaldamos aqui o nosso polvilho. Agora a gente vai vir para a segunda, podemos dizer assim, a segunda etapa, onde nós iremos acrescentar os ovos. Então é isso aí, pessoal. A primeira parte já está feita, nosso escaldo aí, tá bom? Então vamos agora para a segunda parte. Bom, pessoal, agora vamos para a segunda parte, como eu disse. Vamos acrescentar os ovos aqui agora. São 3 ovos, tá, que a gente está utilizando para essa quantidade de receita, que são aproximadamente aí 500 gramas de polvilho. Agora nós vamos misturar aqui os ovos, tá? Eu vou dar só um cortezinho no vídeo, que é só para facilitar a mistura aqui dos ovos, mas deu para vocês entenderem, né? Essa segunda parte aqui é só misturar os ovos mesmo. Bom, pessoal, depois de misturado os ovos, olha, a massa ela já ficou com essa textura, tá vendo? Olha só, não tá grudando na mão ainda, mas já tá numa textura boa já, né? Já tá com aspecto já de massa de pão de queijo. Aí agora eu vou acrescentar o nosso queijo, tá? Essa podemos dizer que é a nossa terceira etapa, né? A gente já acrescentou aí os ovos, já fizemos o escaldo, primeira etapa. Segunda etapa, acrescentamos os ovos, misturando bem, até esse ponto que vocês viram, tá? Onde a massa vai ficar desse jeito aqui, ó, já com aspecto mesmo de massa de pão de queijo. Agora eu vou para essa terceira etapa, eu vou misturar, aqui vai ter que ser um processo manual, tá? Porque com a colher não fica muito bem misturadinho não. Aí aqui agora eu vou fazer o processo manual de mistura. Vou misturar bem, sovar bem aqui com as mãos. E aí, se necessário, a gente vai acrescentando o leite ali que eu pesei, cerca de 100 ml. Pode ser que pegue os 100 ml, pode ser que não, tá bom? Então deixa eu só sovar bem essa massa aqui. Aí eu já volto já com a última etapa, que é o leite, tá certo? Então aqui é só isso, ó. Só vou fazer esse trabalho, mas como eu estou segurando o celular, aí acaba que fica um pouquinho difícil segurar o celular e fazer a mistura aqui com uma mão só, tá? Vou aproveitar esse queijo todo aqui, para não ter desperdício, então eu preciso realmente, de fato, das 2 mãos. Mas é só isso, essa etapa é só misturar, tá, gente? Então vamos lá. Eu vou misturar, daqui a pouco eu já volto para a gente acrescentar o leite, tá? Bom, pessoal, depois de termos misturado o nosso queijo, agora é a hora da gente colocar o nosso leite, olha. Veja a textura da massa, como ela já ficou. Já tá a massa já praticamente no ponto, né? Só molhar um pouquinho de óleo, olha só. Já tá praticamente no ponto. Então a gente vai colocar só um pouco de leite, desse 100 ml que eu pesei. E vou misturar. O processo aqui é manual também, tá, gente? Não tem jeito de utilizar a colher não, tem que ser nas mãos. Deixa vocês molham um pouquinho aqui. Tá, as mãos com óleo. E vou mexendo, tá? Eu vou dar um cortezinho no vídeo, porque realmente, de fato, eu preciso das 2 mãos para tá manuseando aqui. Mas deu para vocês entenderem essa etapa, né? Põe um pouquinho de leite, aqui agora a gente vai misturando até dar um ponto na massa. Eu já volto com ela já no ponto já. Bom, gente, chegamos no ponto aqui da nossa massa. Olha, não sei se está dando para vocês perceberem. Embaçado. Bom, gente, chegamos aqui no ponto da nossa massa, olha. Utilizei só um pouquinho de leite mesmo, deu cerca de 40 ml só de leite, porque a massa já estava praticamente mole, né? Já estava numa textura boa. E o pão de queijo realmente, ele fica assim mesmo, tá? Por isso que tem que passar óleo nas mãos. Aí eu até utilizo, já deixo uma vasilhinha aqui com óleo, porque tem que passar óleo nas mãos para a gente poder estar fazendo as bolinhas, tá? Fica um pouco pegajoso mesmo, não tem jeito. Massa de pão de queijo, ela fica um pouco pegajosa mesmo. Mas é essa textura aqui. É que agora, ó, vou só enrolar, fazer as bolinhas, tá? Colocar no tabuleiro, no tabuleiro aqui e levar para assar. Tempo médio de assamento vai depender muito do forno, mas geralmente é de 35, 40 minutos, dependendo aí do forno. Pode ser menos ou pode ser mais, tá bom? Temperatura 180, 190 graus, tá?
Isso varia muito de forno para forno. Eu gosto sempre de frisar isso para não ter erro, tá? Para vocês não basearem só no tempo que eu gasto, mas vocês vão ter que estar observando. Começou a corar, vocês trocam os tabuleiros de lugares, vira, né? Isso é importante, porque às vezes os do fundo cora mais rápido, o da frente fica mais clarinho, aí vocês têm que fazer aquela inversão nos tabuleiros. Então isso tudo influencia no tempo, tá bom? Agora eu vou fazer as bolinhas, vou colocar aqui nos tabuleiros. Assim que as bolinhas estiverem prontas, eu já mostro elas prontas aqui e a gente colocando no forno, tá bom? Então já volto já. Só a nível de curiosidade, o forno que eu utilizo é um forno elétrico, né? 180 graus. A resistência dele aqui, ó, tá no baixo. Como vocês podem perceber, ó, pelo vermelhão ali, né, da resistência. Resistência trabalhando no baixo. Os dois tabuleiros no forno. Aí depois provavelmente eu vou ter que fazer só uma inversão aqui desses tabuleiros. O que está em cima vai para baixo e o de baixo para cima aqui. Quando tiver mais ou menos aí começando o de baixo a corar aqui, aí eu tenho que fazer essa inversão, tá bom? Só a nível de curiosidade mesmo. Bom pessoal, esse é o resultado da nossa receita de hoje, o nosso pão de queijo, feito aí com polvilho, tá bom? Olha que massa bonita. Olha que pães de queijos bonitos, os fundos clarinhos, tá vendo? Eu aconselho que vocês tirem ele mais ou menos nesse ponto aqui, tá gente? Claro que vai de preferência, tem pessoas que gostam dele mais escurinho, mas eu particularmente acho que ele fica mais bonito, mais saboroso nessa textura aqui mesmo, tá? Se vocês quiserem deixar mais um pouco no forno, também pode, não tem importância, mas eu acho que assim já é o suficiente, tá vendo? Ó, todos eles com os fundos clarinhos, tá vendo? Ó? Então acho que esse ponto aqui é o ponto ideal, tá bom? Ficou muito saboroso, eu já até provei um pedacinho aqui, tá? A quantidade de sal ficou legal, tá? Aquela quantidade mesmo, aquela meia colher mais ou menos ali de sopa de sal é o suficiente. Já que o queijo nosso já tem um pouco de sal, né? A margarina também, ela já tem um pouco de sal. Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de colocar o sal aí, viu, gente? Se quiser colocar mais, aí já é por conta e risco de vocês mesmos. Mas no meu paladar aqui, eu acho que ficou excelente. Eu não acrescentaria mais sal, não, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem visto o vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado aí do resultado do nosso pão de queijo, da nossa massa feita aí com polvilho mesmo, né? Não é pré-mistura. E de uma próxima vez eu posso trazer fazendo com a pré-mistura, que aí é bom que vocês vão ver podem fazer a comparação, né? Do grau de dificuldade, por assim dizer, de fazer com polvilho e de fazer sem polvilho. Na minha opinião, ambos são muito fáceis. A única diferença mesmo é devido ao escaldo, né? Mas aqui você tem um controle maior, né? Na minha opinião, assim, em questão de temperagem, já que a pré-mistura ela já vem temperada, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o like, se inscrever no meu canal aí para me dar uma força, tá, gente? E desde já agradeço a todos. Deus abençoe.